Oi pessoal, meu nome é Rafaela Fabro, mas pode me chamar de Rafa. No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre spots, modelos de spots, tipos de lâmpada, para onde usar, quais as variações. Então eu trouxe aqui alguns modelinhos, tanto quadrado quanto redondo, e eu quero começar explicando para vocês o spot mais convencional que o pessoal acha na maioria das vezes internet, material de construção, até loja de iluminação. Ele é o modelinho mais básico que a gente tem dos spots. Trouxe um aqui, isso ele tem variações de tamanhos e de potências. Então a potência sempre está ligada ao tamanho. Quanto maior a peça, maior a potência, e quanto menor a peça, menor a potência. Esse spotzinho aqui, ele foi feito como uma versão econômica, porque o material dele é um material mais simples, todo em plástico, em algum derivado de plástico. Com o tempo, ele pode amarelar, dependendo da onde ele for ficar. Expostos ao sol, não aguenta muito temperatura, pode haver variação de cor. E esse spot é com LED acoplado. O que significa isso? Quando queima, você não consegue trocar só o miolo, porque o miolo e o spot é uma peça só. Você tem que trocar o spot todo. Isso é importação. Todas as marcas, por mais que seja de uma marca de distribuidora conhecida, tal, elas são importadas. Então isso pode acabar variando o modelo e a fabricação. Não seguem um padrão. Então isso pode ocasionar alguns problemas futuros de manutenção. Eu não aconselho muito vocês a comprarem esse, pois devido a essa variação de modelo e variação de fabricação, porque pode dar diferença na tonalidade, no tamanho, no modelinho da frente aqui. Então é legal que vocês comprem peças que saiam a lâmpada e que a lâmpada seja removível, porque dessa forma o spot vai permanecer sempre no seu teto, do mesmo furo, do mesmo formato, e aí vocês só trocam a lâmpada quando houver a necessidade de alguma manutenção. Esse daqui tem no formato quadrado e redondo, tá bom? E tem nas tonalidades 3000K, 4000K e 6000K. Caso vocês não sabem o que significam essas nomenclaturas, entre no nosso primeiro vídeo do canal. Lá eu explico tudo sobre as tonalidades do LED, para que serve cada uma, ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe spots para vocês, tanto os brancos como pretos, para vocês verem que há variações de cores. Tem também mais uma terceira variação, que seria o marrom. Alguns fabricantes, inclusive o que nós trabalhamos, eles fazem no branco, preto e marrom. Aqui eu trouxe para vocês do menor ao maior spot. Então vamos lá aos nomes. Os spots sempre vêm vinculados o nome do spot ao modelo de lâmpada que ele utiliza. Então esse daqui é o mini dicróica, esse daqui é o dicróica par 20, e aí esse mesmo tamanho de spot tem também a variação da lâmpada AR70. Então ele é o mesmo tamanho para um modelinho de lâmpada diferente, para funções diferentes. Então eu vou explicar já para vocês, mas essa seria a AR70, essa a AR111 e essa par 30. Esses spots, eles são muito legais. Por quê? Porque esses spots são clicados. Então eles são um spot muito fácil de manutenção. Essa parte aqui, ela vem separada, e aí o eletricista vai instalar para vocês isso aqui no forro com essas chapinhas e parafuso que vem nele para fixação. Então é super simples, faz com a serra-copo, trava essa basezinha lá, e isso daqui nunca mais vai sair do seu gesso. Então não tem perigo nem de abrir as molinhas e por conta da pressão danificar o seu gesso. O spot clicado, eles são ótimos para manutenção e para uma longa duração, vários anos, vocês não terem nada danificado. Depois a lâmpada, ela é colocada por trás, e aí o soquetinho vai estar aqui por trás, então a lâmpada é encaixadinha no spot. Por final, vocês vão colocar a moldura do spot encaixada nesse aro e dar o clique, por isso spot clicado, ok? Então todos eles é instalado da mesma forma. E aí vamos lá para as nomenclaturas. Esse daqui é o spot menorzinho que a gente tem para uso de lâmpada mini dicróica. Essa mini dicróica, ela tem uma função de ser com o seu ângulo bem fechadinho, o spot menorzinho, para lugares mais delicados, como ripado, como móveis próximos de espelho, também como bancadas de pia. Dependendo do seu tamanho, às vezes a gente não tem um comprimento
movimento muito grande nessa bancada, então a gente opta por spots menores e mais delicados para ocasionar menos marcações no teto possível e deixar aquele teto mais limpo, mais clean e mais elegante. Depois esse modelinho aqui, que seria um intermediário para uso em pé direito normal, ele serve também para ajudar a iluminação. Então esse daqui é um foco um pouco mais preciso e pontual. Esse daqui já tem um ângulo um pouco mais aberto. Então, além dele ser pontual, ele consegue ajudar a iluminar o seu ambiente. Então a gente usa muito em salas de estar, quando a gente não tem central, uma peça central iluminando tudo, ou até mesmo num banheiro, lavabo, que a gente não usa aquela peça central, usa só na bancada da pia. Então a gente costuma usar esse daqui. Como o ângulo é mais aberto, só 3 spots no seu lavabo, dependendo das proporções, do tamanho, você não precisa usar uma peça central e ele tem uma potência de iluminação muito legal. Aí vamos para os spots AR70, que seria esse daqui, e o Par 20, que são o mesmo modelo de spot com lâmpadas diferentes. O que muda? O spot não muda absolutamente nada, mas a parte de trás muda. Esse Par 20, ele é com soquete E27, e esse soquete é o soquete padrão. Essa Par 20 tem como característica um foco mais aberto. E esse AR70 é com um soquete GU10. Esse soquete GU10 é igual ao da dicróica, mini dicróica e AR111. E como é que ele funciona? O soquete GU10 hoje é um modelo de soquete novo que o Inmetro trocou faz alguns anos por questão de segurança. Esse soquete, ele é meia volta e tira. Então, para uma questão de segurança mesmo, os pinos são fixados melhor e não acostumam quebrar um pino lá dentro como antes acontecia, principalmente com dicróica e mini dicróica, ok? Então hoje eles vêm tudo com esse sisteminha de soquete todos novos. E aí a R70 tem como função um ângulo mais fechadinho, uma luz concentrada e é uma luz mais cenográfica. Se você quer dar um efeito, uma luz mais espelhada, porque essa lâmpada aqui, esse miolinho é onde sai o LED. E aí ele bate no fundo da lâmpada e reflete o resto. Esse reflexo do resto deixa com que o ângulo fique um pouco mais fechado e ainda não tem uma iluminação assim muito aberta como um todo, direta. Ela vem com esse efeito indireto e aí ele traz uma sensação diferente na iluminação. Essa lâmpada é muito utilizada e ainda não tem uma iluminação assim muito aberta como um todo, direta. Ela vem com esse efeito indireto e aí ele traz uma sensação diferente na iluminação. Essa lâmpada é muito utilizada principalmente em salas por questão de efeito, ou então closets e cabeceiras de cama, quarto, para um foco bem legal ali na posição da cama, por exemplo, ou próxima dos armários, ok? A Par 20, ela tem um ângulo um pouco mais aberto. Muito legal usar as lâmpadas Par 20 quando a gente tem um pé direito intermediário de 4,5, 5, até 6 metros, não tem problema. E a gente colocar esses spots fazendo aquela função de spot no canto de parede para fazer aqueles Vs e uma lavagem na parede. Por quê? Ela não é feita para alcançar os 6 metros total, mas ela tem uma potência legal que vai dar feixes de luz bem gradativo na sua parede, no seu paredão maior. Então essa daqui para efeitos de canto em pés direitos maiores, ou então uma outra função mega legal dentro de box, elas são utilizadas super. Por quê? A iluminação da Par 20 ela é aberta, então você consegue iluminar um espaço com ela. Então muita gente usa essas lâmpadas Par 20 tanto pro lado de fora do box como pro lado de dentro do box, no banheiro. E elas também têm um índice de proteção, que seria um termo técnico, que elas podem ficar em lugares úmidos ou até mesmo expostos à água. Então, dentro do box não vai haver nenhum problema. A dicróica também tem essa função. Dicróica e Par 20 são recomendadas para uso úmido, banheiros e áreas molhadas, como outras tantos que a gente tem, certo? Entramos na categoria dos spots maiores. Esses spots maiores também, como o Par 20 e a R70, a Par 30 e a R111 são o mesmo spot. Então, o diâmetro do furo é o mesmo. O que muda?
muda. A Par 30 é de soquete E27 padrão e a R111 é de soquete GeO10. Elas também têm funções diferentes. A Par 30 e a R111, elas são feitas para pé direitos duplos ou maiores que 4 metros, devido à sua grande potência de iluminação. Quando a gente usa elas em pé direito normal, elas ficam tão concentradas e tão fortes que acaba sendo um exagero dentro do nosso apartamento ou casa de um pé direito convencional. Então, o recomendado dessas duas lâmpadas é em pé direitos mais altos, tá bom? A Par 30 tem como função iluminar uma metragem quadrada maior por lâmpada. Então, se você quer diminuir quantidades de lâmpada, vocês usem a Par 30, que com Par 30 o ângulo fica mais aberto e melhor distribuída a iluminação. Já a R111, ela tem um foco um pouco mais específico. Ela consegue chegar com mais precisão, mais concentrado. Então, o foco de luz é um pouco mais forte do que a Par 30, só que numa determinada área específica. Ela não abrange uma metragem quadrada tão grande. Então, ela também é mais pontual. Quando a gente faz uma iluminação com a R111, normalmente utilizamos mais lâmpadas, porque queremos iluminar mais pontos de luz e não abre tanto com a 111. A Par 30 já abre bastante. E aí, você consegue com menos lâmpadas iluminar mais o espaço. E essas duas lâmpadas têm um alcance de 7 metros tranquilo e você não precisa se preocupar com uma peça do centro ou alguma coisa desse tipo. A gente normalmente usa, por exemplo, como peças centrais em salas mais altas, peças como essa, só que dupla. Imagina 2 spotzinhos juntos assim para mesmo tipo de lâmpada. E aí esses duplos você consegue direcionar para ângulos diferentes, ou um para baixo e um em ângulo. Isso é legal, dá uma dinâmica na iluminação. E são chamados famosos módulos. Todas as lâmpadas, todos os tipos de lâmpadas, a gente tem os módulos dela. Módulos com duplos, triplos ou até quádruplos de lâmpadas, todas agrupadinhas. Então seria como 2 spots juntinhos ou 3 spots juntinhos. Então fica muito legal e você consegue dar uma equilibrada, colocar algumas peças duplas maiores, depois individuais no cantinho. Essas iluminações somadas acabam iluminando o espaço todo, sem você se preocupar com, eu preciso pôr um centro? Não necessariamente. Salas de estar, eu gosto até de deixar sem peças de centro, porque fica uma coisa muito mais estética e confortável, além de ficar iluminado. Quando acende tudo, fica claro. Porém, você não vai ter aquela peça central, aquela coisa muito convencional. É legal dar uma brincada. Como as peças têm bastante variações, a gente consegue jogar spots maiores e menores no mesmo ambiente. Você consegue jogar no centro de um pé direito elevado duplos de Par 30, por exemplo, e aí depois no cantinho próximo a uma parede de efeito, ou com 3D, ou com revestimento, ou papel de parede, ou então em um móvel que você queira chamar a atenção, spots com Par 20 encostadinhos na parede. É muito legal e muito bom lembrar que spots para efeito, que seriam o mini dicróica, o dicróica, até mesmo o Par 20 e o R70, esses spots não podem ficar muito afastados da parede. Se vocês querem aquele efeito que fazem os Vzinhos na parede e aquele efeito lavagem que a gente fala, que a iluminação fica concentrada e aos poucos vem escorrendo na parede gradativamente, isso ele sempre tem uma distância para ser respeitada. Mais que isso, não vai fazer o Vzinho que você quer. Por mais que os spots sejam móveis, e eles são tipo todos móveizinhos assim, para você deixar mais angulado para sua parede, se você deixar muito longe, esse efeito vai vir tipo reto, e aí não fica legal, não vai fazer o que você pretende. Então é interessante lembrar que os menores a gente deixa de 20 a 25 centímetros da parede até o eixo da peça, até o centro do spot com 25 centímetros no máximo, de 20 a 25 esses menores. A Par 30 e a R70 já pode considerar uns de 25 a 35 pelo spot ser um pouco maior, até o eixo e da parede até o eixo da peça, certo? Então dessa forma vai ficar uma iluminação de canto de parede com aquele efeito bonito que os spots trazem e fica muito aconchegante, além de ficar bonito. O efeito mesmo, como as peças são instaladas e a composição dentro do seu ambiente. Combinado? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir nós nas redes sociais.
porque lá a gente mostra as novidades, dá dicas e as peças novas e tudo que vem chegando por aí. Além de, se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo, pode deixar nos comentários ou pode mandar lá no nosso direct, que se vocês quiserem, Rafa, eu quero ver outro tipo de coisa, me fala sobre um assunto tal, pode mandar lá que a gente vai ver e vou responder todos vocês com muito prazer. Para deixar aquela curiosidade do próximo vídeo, falaremos sobre iluminações em jardins, tá bom? Então, próximo vídeo tudo sobre iluminação de jardim, fiquem ligadinhos. Muito obrigada e até a próxima. Beijinhos!